Olá, mulheres da minha vida, sejam bem-vindas ao nosso mundo. Meu nome é Evana e minha história começou quando eu tinha 20 anos. Eu havia saído de casa, deixado meu estado e a minha cidade para trás, que era uma cidade um tanto precária no norte, para ganhar a vida na capital, para onde transferi minha faculdade e terminei o curso de Direito. Na faculdade, conheci um rapaz bonito e gentil. Namoramos e no mesmo ano já estávamos casados. Ele era extremamente bom e gentil, me amava, cuidava de mim, aguentava minha depressão que começou por causa da mudança de estado e tinha uma excelente família que me tratava como filha. Apesar de ter amor por ele, não sentia nenhum desejo sexual. Não sei se sou aquele tipo de mulher que só fica satisfeita quando o parceiro em questão deixa a desejar, me enquadrando com umas mulheres com traumas e que são viciadas em relações ruins. Afinal, meus traumas não são poucos. Vivíamos bem e pacificamente. Depois de formada, passei a trabalhar em uma empresa de grande porte. Achava o trabalho meio monótono e longe de casa, mas as pessoas eram bem legais. O ambiente era incrível e o salário bem atrativo. Não passou muito tempo e comecei a trocar olhares com um rapaz muito loiro, de olhos azuis cobalto eletrizantes. Ele tinha o rosto, ao mesmo tempo, de menino ingênuo e de homem forte. Era alto e com ombros largos. Todo dia chegávamos no mesmo horário, um pouco mais cedo que o comum, e pegávamos o elevador para subir 20 andares juntos. Trabalhávamos no mesmo andar, mas em setores diferentes, pois ele era da área de informática. Às vezes ficávamos sozinhos no elevador e na maioria das vezes com mais alguém junto. O clima era sempre opressor de tanto desejo que sentia por ele. Sabia que ele me olhava e eu ia sempre arrumada para chamar sua atenção. Meu cabelo era comprido na cor loira bem escura e meus olhos são verdes. Tinha curvas avantajadas em 1,70 m de altura. Sabia muito bem da minha aparência, embora nem de longe fosse a mais bonita do setor. Enfim, quando ficávamos sozinhos no elevador, ele ficava passando os olhos pelo meu corpo, mas sequer havia me dado um único bom dia, mesmo quando eu dizia bom dia a ele. Às vezes chorava em casa por isso, pois eu nem o conhecia e já estava apaixonada. Em casa, evitava o meu marido cada vez mais, que, muito compreensivo, falava que eu tinha meu tempo para me sentir bem. E nas vezes em que nos relacionávamos, só fantasiava com o Fernando. Certo dia, sem que nada especial tivesse ocorrido, Fernando, sem me dizer uma única palavra, pegou os meus cabelos da nuca e os puxou para trás e enfiou o rosto no meu pescoço, puxando com força a respiração para sentir o meu perfume. Deslizou a mão pela minha cintura e me puxou bruscamente contra ele e senti na hora o volume contra o meu bumbum. Fiquei toda arrepiada e ardendo de desejo como nunca tinha ficado em toda a minha vida. Não tive reação e em seguida chegamos ao nosso andar. Ele não me disse uma única palavra, ele nem olhava para mim, mas toda vez que pegávamos o elevador sozinhos, ele me fazia umas carícias ousadas, levava minha mão para pegar lá, massageava meus seios por cima da roupa e assim seguiu por mais ou menos uns 6 meses, sem ele ter me dito uma única palavra até então. Mesmo com esses raros gestos, eu andava nas nuvens e pegando fogo. Tentei conversar com as colegas para ter mais informação dele, mas só sabiam que ele era esquisito, porque mal respondia às pessoas, tinha um comportamento excêntrico, como colecionar tampas de garrafa de água empilhadas em sua mesa ou observar formigas na hora do almoço. Ao invés de desconfiar ou me assustar com essas coisas, me instigava o seu aparente desajuste social em contraste com a firmeza do comportamento sexual comigo. Em casa, eu já havia conversado com meu marido sobre separação, ele chorou e eu também.
pois o amava, ainda que como amigo. Ele me pediu para esperar um pouco mais, pensar um pouco mais, e assim o fiz, porque tinha medo de ficar sozinha em outro estado. Um dia, Fernando simplesmente estava me esperando na saída do prédio e falou de picolés mexicanos muito gostosos ali perto e saiu andando. Fiquei parada, olhando, e ele me chamou. Você não vem? Eu fui. Depois de ficar em silêncio comendo o picolé, ele me beijou pela primeira vez. E foi, com certeza, o melhor beijo da minha vida. Lento, bem encaixado, no final com algo envolvente com a língua, nada de barba me ralando os lábios finos demais como era com meu marido, coitado. Fernando morava ali perto, em um apartamento pequeno, e eu subi com ele. Nesse momento, hesitei. Transar parecia uma traição mais séria do que as carícias de antes, e eu sabia que eu tinha um bom homem em casa e que não merecia aquilo. Mas Fernando colocava suas mãos por todo lado, sua boca era macia e quente e eu não resisti. Fizemos 4 vezes seguidas e eu não estou exagerando. Fiquei toda dolorida e com uma dor por dentro como se tivesse um botão que tinha sido apertado demais. Acho que pelas muitas vezes que tive orgasmos. Foi tudo com muita química. Eu não consegui andar quando fui embora. Pedi o número do celular dele, mas ele só me deu um peteleco na testa e ignorou completamente o pedido. Fui embora para casa chorando muito, por culpa, medo, solidão. Afinal, eu estava apaixonada e, apesar do sexo, sabia que não era correspondida. Lamentei não sentir aquilo pelo meu marido. Em casa, inventei que havia brigado com uma amiga para justificar o choro. Passei a frequentar o apartamento do Fernando todo santo dia, às vezes no horário do almoço, às vezes quando saíamos do trabalho. Um dia ele me pediu para dormir lá, eu disse que não podia. Ele insistiu perguntando por que eu disse que era casada. Ele silenciosamente abriu a porta e me fez ir embora sem nem olhar na minha cara. Eu usava aliança de ouro, pensei que ele já soubesse. Depois disso, ele passou a me ignorar completamente. Ignorava minhas abordagens diretas ou indiretas e não nos víamos mais em seu apartamento. Eu estava desesperada, sem dormir, sem comer, mal conseguindo trabalhar. Um dia, sem mais nem menos, ele voltou a falar comigo e a me convidar para seu apartamento, como se nada tivesse acontecido e sem tocar no assunto. Eu aceitaria qualquer coisa àquela altura, mas ele me tratava com frieza, era só sexo e já me fazia sair de lá. Também começou a lançar olhares para uma mulher que trabalhava no nosso andar. E um dia vi ele levantando os cabelos dela e sentindo o seu perfume. Aquilo me deixou tão cega de fúria e ciúmes que avancei e dei um tapa na cara dele, que fez todo o setor parar e nos olhar. Ele só perguntou por que eu tinha feito aquilo e eu respondi que ele tinha me magoado. O caso foi parar na diretoria e acabei sendo desligada da empresa. Fui demitida. Sem o trabalho, eu não encontraria mais o Fernando e estava me preparando para lidar com isso sozinha. Mas enquanto estava saindo com as minhas coisas, ele foi atrás de mim, me pedindo para morar com ele. Eu falei que não podia, que ele sabia da minha situação. Ele perguntou, e daí? Bem, por incrível que pareça, no mesmo dia peguei algumas poucas coisas minhas em casa e anunciei ao meu marido que estava indo embora. Agradeci o tempo que ficamos juntos, mas que o divórcio era a única coisa que nos restava. Ele chorou, queria conversar, aquilo apertou meu coração, mas só corri para ficar junto do meu novo amor. Vivemos muito bem naquele apartamento pequeno durante 1 ano e meio. Eu só sentia falta das conversas normais com alguém, pois volta e meia Fernando ficava muito calado e não me respondia nada, mesmo depois de muita insistência minha falando. Fora isso, ríamos juntos, cozinhávamos, andávamos pelas ruas aos finais de semana, nos divertíamos e o sexo era muito bom, quase diário. Ele viajava alguns finais de semana para ver a família da qual ele nunca me falava e eu tinha me acostumado a não fazer perguntas e em não me meter nos assuntos dele.
Depois desse tempo, compramos uma casa mais afastada, em um lugar mais tranquilo. Ele mudou de emprego e começou a fazer mais viagens a trabalho mesmo. Eu sei que era trabalho porque vi as guias com o valor das diárias, hotéis e etc. Tudo estava bem e passamos mais 3 anos vivendo na nossa casa daquele jeito, isolados, mas felizes. Nem eu nem ele tínhamos família no estado e ele evitava misturar as coisas. Me fazia viajar para ver minha família e ele viajava para ver a dele. Esse ano dei a notícia que estava grávida. Ele pareceu ter ficado feliz, pois fez um barulho de carro com a boca e fingiu estar passeando com a mão fechada pela minha barriga. Estou com 3 meses de gravidez e semana passada vi algo que fez minha espinha gelar e meu mundo cair. Nós dois não temos redes sociais, pois o Fernando diz odiá-las, mas e-mails temos. Eu tenho uns 12. Ele não sei, mas foi tomar banho e deixou seu MacBook aberto. Algo me levou a ir fuçar ali e tinha um e-mail na pasta família intitulado como Feliz Aniversário de Casamento. Ao abrir, era um texto singelo de uma mulher dando parabéns ao companheiro pelo casamento deles, ao completarem 10 anos, com várias fotos deles juntos, deles com 2 crianças, uma menina loirinha como ele e um menino moreno como a mulher da foto, obviamente um casal. Nas montagens de fotos, várias delas diziam sentir saudades sempre. Desenhos de crianças dizendo para ele ir logo para casa. Eu não chorei, não gritei, não surtei. Fiquei tão em choque que parecia estar simplesmente assistindo um sonho, do lado de fora. Com medo de ser pega, mandei aquele e-mail para mim mesma e apaguei os vestígios de que havia mexido ali. Hoje ele está viajando e eu estou sozinha com essa descoberta. Não tenho ideia do que fazer, estou sem chão. Como confrontá-lo e o que pretender com o confronto? Que ele me escolha? Que ele decida com quem quer ficar? E se ele resolver me deixar? Temos um bom relacionamento. Não é fácil pensar em me separar agora, estando grávida do meu primeiro filho. Assim como não é fácil pensar que ele tem outra família. Socorro! O que faço? Bom, gente, eu coloquei esse texto no site e houve alguns comentários dizendo que era um fake, que era um texto inventado, que era algo que alguém criou dentro da sua cabeça mirabolante. Mas eu não vejo por que isso aqui não pode ser verdade. Afinal de contas, a gente está vivendo num mundo com tanta mentira, né? Estamos no mês de abril, onde tem o dia da mentira. E se é verdade, se é mentira, o que eu acho é que essa pessoa, se for uma pessoa real e que esteja passando por essa situação, tem que pensar com a razão. Ela foi muito inteligente em falar, confrontá-lo para quê? Por quê? A pessoa tem já algo pré-definido, eu vou jogar na cara dele e vou sair dessa casa, eu vou jogar na cara dele e vou exigir que ele largue a família. Está envolvendo os sentimentos de outra pessoa. Ela já começou tudo errado, traindo o marido, se envolvendo com um homem misterioso. Depois ela continuou errando em não querer saber nada da vida dele. Continuou errando em obedecer quando ele dizia vá visitar a sua família. Continuou errando em se anular profissionalmente por causa dele. Sexo não é tudo nessa vida. Você entrou num barco e não viu que o barco estava furado e agora ele começou a afundar e você tá sem remo, sem um potinho para tirar água, tá naufragando nessa história. Se isso tudo for verdade, eu te aconselho a engolir tudo o que você descobriu, jamais procurar a família desse homem e começar a pensar no seu futuro. Organize a sua vida sem ele, porque isso não vai durar muito. Ele está vivendo num mundo paralelo, ele está vivendo uma segunda vida. Você é a segunda família, a segunda em tudo, você não é a primeira. E eu jamais me meteria nesse relacionamento com ele, jamais. Tá na hora de você pensar com a cabeça, porque antes você estava pensando com a xoxota, é isso mesmo, você pensou com a xoxota, o sexo mais incrível, o beijo mais incrível. Isso daqui tá parecendo 50 tons de cinza, né, gente? Vocês pararam pra pensar que
Isso daqui daria uma bela história, daria um belo filme, dá vontade de escrever um romance baseado nessa história aqui, que é uma história bem intrigante, sim. E eu não tiro um pouquinho da razão de quem disse que parecia fake. Mas sendo verdade ou não, foi uma história vinda através de um e-mail, onde ela está pedindo ajuda. Gostaria que vocês dessem a opinião de vocês aqui. Vocês acham que essa história é real? Vocês acham que essa história é fake? Se vocês acham que essa história é real, deem a opinião de vocês aqui. Deixem um conselho para ela, eu acho que ela vai gostar de ouvir. E eu fico por aqui, espero que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, me segue lá no Facebook, no Instagram também, que eu vou ficar muito feliz. E, gente, rumo a 100 mil inscritos, por favor, né? Vamos mostrar esse canal para as amigas. E quem quiser fazer uma consultoria comigo ou comprar o meu e-book, que todo mundo que tá lendo tá assim encantado, me mandando assim um feedback bem legal através de telefone também. Quem compra o livro recebe o telefone lá no PagSeguro, então as pessoas estão dizendo que estão achando do livro, eu tô achando o máximo. Clica aqui nesse vídeo que vai ter as explicações de como fazer, tá bom? Um beijo e até a próxima História Real.